Bom dia, Gabriel. Te convidei, vê aí. Que bonitinho! Parecendo criança. É bom ser criança. Vamos falar tanta criança interior. É bom ser criança. Nada como a tecnologia, na verdade. Nada como a tecnologia. E o duro é que para algumas pessoas é fácil acompanhar, para outras, por exemplo, eu, é difícil. Você sabe que até não é interessante, nada é por acaso mesmo, né, Gabriel? Porque agora que eu vi que hoje, inclusive, tem uma manifestação na Avenida Paulista, no MASP. Eu olhei agora e vi que as pessoas estão sendo convocadas para essa manifestação. E a primeira coisa que me veio foi isso: olha, que sintonia. Não é sobre isso que a gente vai falar, mas é É, exatamente o tema, né? com certeza, esse tema tá super em alta, né? A gente tá sentindo na pele, ou melhor, né? No pulmão, a importância do que a gente vai conversar hoje. Então, o nosso assunto, eco-ansiedade. Vamos lá, como é que você define tudo isso? Bom, então, primeiro, bom dia a todos que estiverem assistindo, seja de manhã, de tarde ou de noite, né? Agora, 10 e pouquinho da manhã aí, a gente se atrasou por um problema técnico, né? Eu sou o Gabriel. Faço palestras aqui no Espaço Hamed em algumas sextas, né, do mês, então muito bom estar aqui de volta com todos. E com ansiedade, esse termo é novo, entrou no dicionário aí em meados de 2021. Entretanto, é uma coisa que vem um pouquinho mais antiga. Quem trouxe a eco-ansiedade como uma, uma questão de saúde, né, foi a Associação Americana de Psicologia. E ela definiu a ecoansiedade como o medo crônico de catástrofes ambientais, né? E mas antes disso, lá em 1989, ó, já papo, papo de 35 anos para trás, em 89, né, pesquisadores da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, foram os primeiros a cunhar o termo. Então, em 1989, se criou o conceito dentro da universidade. Depois, a Associação de Psicologia Norte-Americana legitimou o termo, né, como uma doença ali, né, dentro de um aspecto de saúde. E só em 2021, ou seja, super recente aí, né, 3 anos para trás, é que entrou para os dicionários, digamos assim, né? Todo termo emergente, né, ele meio que nasce nas faculdades, que é onde se produz o conhecimento do mundo, né? O conhecimento formal, ele é produzido pelas universidades. Então, tem um pouco sobre isso. E, e aí, você conhecia, Fátima, esse termo? Não, não tinha esses dados que você está trazendo agora. Estou até prestando atenção. Não tinha esses dados, não. Pois é. Escuto de agora, Inclusive, né? Agora não tinha esse histórico, né? Tá. inclusive, convido a todos aí que, quem puder, digita lá no buscador, lá, com ansiedade, vai ver não só a construção histórica, como também diversas notícias sobre, né? E aí, por que que surgiu de falar sobre isso, né? Vou contar uma breve história minha, né? Da minha vivência recente, de 2 semanas para trás. Eu tô de férias no meu trabalho e fui viajar pro Jalapão. Jalapão fica no Tocantins, próximo.
a cidade de Palmas. Ficou super famoso aí com uma novela que teve na Globo um tempo atrás. O pessoal deve ter assistido aí, deve se lembrar. Se não, pesquisa lá no buscador que ele vai te dar a resposta. E imagina essa cena, Fátima, você que tem uma boa capacidade de visualizar mentalmente. Imagina você dentro de um rio, na beiradinha assim de um rio super lindo, com cores vibrantes de azul, de amarelo, aquele tom de areia, sabe? Um amarelo mais mostarda. Verde, um verde vibrante, um verde escuro, mais brilhante. Céu azul, nenhuma nuvem. A água correndo do rio. E aí, de repente, tomado ali pela energia da natureza super gostosa, super bacana. Olho para o lado e vejo uma fumaça preta subindo. Muito grande, muito grande. Muito grande. E aí é o anticlímax de todo aquele transbordar de integração com a natureza. Vai por um instante, tudo por rio abaixo, né? Da correnteza abaixo. E aquilo que era alegria por algum momento começa a virar culpa, vira agonia, vira ansiedade, vira vários pensamentos e sentimentos. Poxa, eu posso estar aqui desfrutando das minhas férias dentro do rio aqui, aproveitando, enquanto tem um fogo queimando a floresta, queimando o que vem pela frente, né? A tristeza, pô, como é que, a preocupação, pô, como é que será que os animais estão fazendo, estão fugindo, tá pegando? E a síntese, né, para a gente não alongar muito nessa história, mas para que quem está assistindo entenda do que a gente está falando. Pô, será que vai ter floresta para amanhã? E aí não é a questão não é a floresta em si, a árvore em si, né? Mas como que vai ser a qualidade de vida do ambiente, né? Não sei, Fátima, o que você sabe que ecossistema e essas coisas não tem a ver com floresta apenas? Você tem essa noção? Olha, na verdade, eu já entrei na tristeza com você falando. Você vê como que é, né? Olha o que é assim a capacidade da nossa mente de receber a informação, de se conectar com a energia. E eu me lembrei de também há pouco tempo ter ido para a praia, mas não só, atendendo pessoas que moram na praia, a dificuldade delas de às vezes estar subindo a estrada, pegar imigrantes, ou subir por causa do que entre aspas seria uma neblina. Então eu tenho escutado o relato disso, das pessoas com medo de dirigir por causa dessa, entre aspas, neblina, e você não está podendo ver o céu. Acho até que parece que deu uma melhorada, mas eu me lembro até da minha filha outro dia falando: olha, a gente não pode ver o sol. Então, quer dizer, você falou, já veio uma lembrança minha, provavelmente quem for assistir, quem estiver com a gente, vai ter uma lembrança. Não tem como não entristecer de se ver limitado, de poder vivenciar coisas. Eu acho que a beleza, a própria beleza do mundo, né? Agora, você falou eu acho que o ecossistema é um conjunto de coisas, né? E que a gente tem uma visão espiritualista. Então, a gente vai pensar na natureza, a gente vai pensar na floresta, vai pensar na água, vai pensar no campo energético. Você trouxe os animais, né? Quer dizer, é muito maior do que isso, né? Se pensar em termos de universo, de todos nós unidos, integrados aqui, né? É uma coisa muito grande. Aquela frase, somos um, é perfeito agora. Sempre foi, né? Mas eu acho que a gente sente na pele o que é esse efeito. O efeito não está lá, o efeito está aqui, o efeito está em todo lugar, o efeito está em todos nós. Então não é um problema do outro, é um problema de todos nós. Não é então, sabe aquela coisa? O problema está na casa do vizinho. Não, não está mais.
né? Parece que o mundo está trazendo uma situação para tipo, olha, desperta, porque somos todos unidos e agora a responsabilidade é de todos nós e o que cada um pode fazer. O que cada um pode fazer, mas como cada um não adoecer, esse é outro ponto, né? Como cada um se cuidar também, né? E aí a questão é que, dentre esses ambientes que a gente está falando de ecossistema, está o ambiente urbano. Às vezes as pessoas não se familiarizaram ainda com essas questões, né? E esquecem que o ambiente urbano faz parte do ecossistema, né? Quando a Espera só gente um pouquinho. tá. Alguém escreveu aqui, ó. Acho que foi a Gisela. Eu só consigo ver o céu estrelado quando vou para a colina. Acho triste minha filha não poder olhar para o céu aqui em São Paulo e não ver estrelas como eu sempre vi na minha infância. Tem muito a ver com isso, né? O uso dos combustíveis fósseis, né? Então, aquele gasolina, majoritariamente, né? Gasolina, diesel, causa bastante poluição, né? E a ideia é pensar o seguinte: quando morre a floresta, e eu tô sendo hiper superficial, tá? Dentro disso existe um universo. Quando morre a floresta, a cidade não respira. Às vezes a gente acha que quem mora em centros urbanos não está acostumado, às vezes, com floresta, né? E aí fala assim, isso é uma coisa que está muito longe de mim. E aí acha que meio ambiente é só lá na floresta, é só lá na Amazônia, por exemplo, só lá no Cerrado. Não, o ambiente urbano também precisa ser cuidado, né? E claro, quando a gente tem queimadas, né, vamos ser mais direto agora, né, canalizando para esse cenário das queimadas. A fumaça vai subir, né, para o céu e vai ser levado com as correntes de ar e vai chegar em lugares muito distantes da origem, né? Então, uma outra cena que foi de cortar o coração para mim, a gente estava chegando de avião em Palmas, a gente é um voo noturno, e aí naquele escuridão, né, da janelinha do avião você não enxerga nada de noite, né, olhando para baixo é tudo preto, né, geralmente, e dava para ver os rastros de fogo, né, e isso para mim foi assim o anticlímax das férias, digamos assim, né? Férias é uma coisa tão gostosa, né? Todo mundo espera com tanta ansiedade e alegria pelas férias, né? Mas, enfim, sentimentos que temos que lidar como sociedade, como indivíduo, obviamente, porque sentimos, mas como sociedade para podermos seguir existindo. Quando eu escuto alguém falando alguma coisa sobre o planeta vai acabar, o planeta, sei lá, várias espécies vão morrer, de fato, mas o planeta não vai acabar. Quantos bilhões de anos tem o planeta Terra? Um monte, né? O que provavelmente vai acabar é a vida como a gente conhece. E aonde que o ser humaninho como é que o ser humaninho vai conseguir viver nesse novo planeta que começa a dar a conexão com o nosso tema aqui, que é a eco-ansiedade. É. As Você sabe que é comum. pessoas. Oi, desculpa. Não, É como eu só... pode falar. Não, eu ia dizer que é comum, não sei se você já escutou, as pessoas falando da Arca de Noé. É Ah, uma sensação das pessoas que, tipo, lógico que não é aquele período, né? Mas trazem à mente algo assim, uns poucos sobrevivendo dentro de uma arca, salvando os animais. Já escutei várias pessoas trazendo essa associação com a Arca de Noé. eu acho perigosíssimo a gente pensar nisso dessa forma, no sentido de que não sejamos inocentes, né? Hoje o mundo é capitalista.
Quem vai sobreviver é quem tiver mais recurso, obviamente um recurso financeiro. Obviamente que a população que tem esse nível de recurso financeiro é 1% do globo, daí para menos. Ou seja, a gente está falando de uma coisa extremamente grave. Mas o que eu gostaria de conectar para a gente falar da ecoansiedade é que é esse cenário que a gente introduziu aqui que vem despertando cada vez mais nas pessoas esse sentimento de finitude. É um sentimento de que, poxa, as condições de vida para que a vida exista, ou seja, água, ar, água potável, né? Ar para respirar, estrutura para viver. Esse tipo de coisa está sendo transformado de uma forma muito rápida, que a gente cerebralmente, espiritualmente, talvez não consiga acompanhar. Junto de outras transformações, quem tiver curiosidade de ver, depois pesquisa lá, Mundo Bunny, Mundo VUCA. Digita assim mesmo como eu estou falando, assim como se fala aqui, vocês vão ter uma noção do que eu estou dizendo. Mas bem sendo muito singelo e rápido aqui, isso fala sobre as transformações muito rápidas que estão acontecendo em campos que estruturalmente não mudavam, né? Então, o ambiente era uma coisa que supostamente, né, tem ali uma certa rigidez para mudar, né? E que parece que é infinito, os recursos são infinitos, né? Então, quando a gente teve a crise hídrica aqui no Sudeste e acabou usando até água do volume morto, não sei quantas pessoas vão se lembrar disso, mas parecia que nunca ia acabar a água. Acaba, é um recurso finito, tá? A água não vem da torneira, é bom que a gente saiba disso. Né? A água vem da chuva, vem do lençol freático, vem das matas ciliares que geram todo o processo do ciclo da água. Tem que lembrar disso de vez em quando. Mas aí a gente às vezes esquece. Bem, posto isso, as pessoas que se sintonizam com essa tristeza, com essa ansiedade, esse sentimento de finitude, podem vir a desenvolver essa patologia, digamos, né? De ficar com uma crise de ansiedade e tendo essa motivação como uma motivação central, né? E você tem histórico de atender pessoas com algum tipo de preocupação nessa linha, Fátima? Você que... Estou pensando enquanto você fala aqui, né? Até sim, porque as pessoas têm a preocupação com a fome, né? Então, uma área desértica, né, como as coisas estão ficando, não tem como produzir. Então, a água, né, que é uma boa parte do nosso corpo é de água e a gente precisa do líquido, então ficar sem água e sem alimento, porque uma região de deserto não produz nada. Então, as pessoas estão trazendo essa preocupação, não só para elas, mas para os filhos, né? Para as pessoas que vão ficar. Uma pessoa de uma determinada idade fala, olha, eu vou embora uma hora, mas e quem vai ficar aqui? Quais as condições dos que vão herdar essa terra? Que terra vão herdar? Né? Exatamente. Então, escuto muito isso. O duro, que na verdade é o que a gente quer também na nossa fala, o duro é as pessoas não entrarem neste medo, ansiedade, e é a nossa proposta, que as pessoas tenham consciência, tá? E que, através da consciência, o que cada um pode fazer para auxiliar, né? Porque o planeta é constituído de pessoas, e Não, todos perfeito. nós é que temos que agir para auxiliar este planeta, em vez de ficar escondido na dor e no medo e aí nada acontecer. Eu acho muito interessante quando você fala disso, porque aí vem um outro lado do que eu experienciei, né? Que eu vivo quase todo dia, já há alguns anos, inclusive, que é
essa questão do, poxa, e o que que eu, Gabriel, estou fazendo? Essa sempre martelou a minha cabeça, essa pergunta. Sempre martela. Com o passar do tempo, eu fui entendendo algumas coisas, mas para ser sintético hoje, eu diria que a gente tem dois caminhos que, para mim, são muito salutares, né? E podem ser feitos assim por qualquer idade e por qualquer pessoa a qualquer momento. O primeiro caminho, que eu diria, é que a, a pessoa encontre um caminho de voluntariado. Então, se a sua causa, se o que sente no seu coração, se o propósito de colaborar está ligado à causa ambiental, que já entendemos que é uma causa que é transversal, ou seja, ela passa por várias camadas, né, da vida, vida física e vida energética. Então, encontre um lugar que possa te acolher para você fazer um trabalho voluntário. Eu, por exemplo, não sei se eu consigo mostrar aqui, mas eu tô com uma camisa que é do SOS Mata Atlântica, que foi um lugar que eu já fiz voluntariado lá. E aí, certa vez, a gente, na minha principal ação, que eu não fiquei muito tempo, mas a gente foi limpar, né, pegar, coletar plástico, lixo, etc., da Prainha Branca, que fica ali no Guarujá. Então, você põe a mão na massa e faz alguma coisa efetivamente. E olha que interessante. Depois de um determinado momento, eu entendi que eu podia migrar para uma outra área de atuação e fui ser voluntário numa instituição, numa ONG, que eu sou até hoje, inclusive, para dar aulas falando sobre meio ambiente. Obviamente, eu fui me capacitar, né? Não fui alegre, né? Então, já fiz cursos, iniciei uma faculdade de gestão ambiental, enfim, sou formado em pedagogia, muito por causa disso. Então, assim, tem que se preparar, obviamente, né? Você tem que. Mas o que eu estou dizendo é que, olha quanto um propósito te motiva a fazer as coisas, né? E é uma dualidade. Você, ao mesmo tempo, se desenvolve, e a gente está falando da autoconsciência, do desenvolvimento da consciência, de se sintonizar no positivo e não só se apegar ali ao negativo ou à força da ansiedade, digamos assim. E o fazer e o ter o propósito me parece que ajuda nesse sentido. Essa é a primeira coisa. O que você acha? Você acha que é por aí ou não? Não, tá certo. Eu estou pensando que nós temos, vamos pensar aqui três aspectos. Nós temos o aspecto espiritual, que a gente já sabe, né? Então, nossa, a luta do bem e do mal, não vou entrar nesse ponto, porque todo mundo, de alguma maneira, fala sobre e tem uma certa consciência. Nós temos uma questão política, social, e nós temos uma questão pessoal. Eu não posso ficar o tempo, eu preciso ter consciência de tudo isso, mas eu não posso ficar me escondendo atrás de tudo isso. Nossa, então tem isso, nossa, tem aquilo. Até falei para o Gabriel, para alguém que entrou agora, falei assim, puxa, eu vi agora, tem uma manifestação hoje no MASP. Então, nada é por acaso. As pessoas em sintonia vai sendo mostrado para você o caminho que você tem que fazer e, de repente, a gente escolheu esse dia e essa data para estar fazendo isso. Deu algumas dificuldades aqui, eu até falei para o Gabriel agora há pouco, vamos deixar, a gente faz outro dia. Então, vem uma tendência da nossa mente, não importa de onde mais, mas vem uma tendência para procrastinar determinadas coisas, fugir de uma realidade que dói. A gente já sabe que a realidade dói, mas a gente também já sabe que a realidade é que faz com que as coisas modifiquem. Né? Então, ninguém cresce sem a verdade. A verdade é importante porque é ela que é geradora de transformação. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência? Tem.
mas também tem que saber se cuidar, como o Gabriel falou. Então, tem uma tristeza que vem? Tem, mas eu não posso ficar olhando para a tristeza e falar assim, bom, é só culpa espiritual, é só culpa, né, da sociedade, do outro. Até ontem eu comentei no curso lá que eu estava, né? Às vezes uma pessoa joga, tem uma sujeira no chão e o outro fala, não, não vou pegar porque não fui eu que joguei. A gente escuta isso, já escutei várias vezes. Ah, não fui eu que fiz, né? Não, não importa a atitude do outro, importa a nossa. Então, nós precisamos nos unir nessa consciência dessa responsabilidade de cada um. Como falei e repito, quer dizer, agora você olha o céu e você entende que já faz um tempo até que algumas coisas têm acontecido e repercute em todos os lugares, né? Que não é lá, é em todos nós. Então, precisa dessa união, precisa fazer parte de alguma coisa, de algum lugar, ou que faça vibração, mas pelo menos está vibrando, porque já é fundamental, muito importante, que se una a grupos e faça alguma coisa, se movimente, porque não é pelo outro, é por cada um de nós e por essa família, porque nós somos uma família. Né? A família nossa é Perfeito. muito maior dentro de casa. Você conectou agora uma coisa que me consolou. Porque junto dessa grandeza, que você fala assim, poxa, tem 200 mil focos de incêndio acontecendo ao mesmo tempo no país. Eu, Gabriel, não consigo apagar os focos de incêndio. Isso é fato. Então, junto com a frustração, com a decepção, vai ter que rebater ali com uma aceitação da nossa impotência, como indivíduo único, né? Pequeno, grãozinho de areia. Mas o que é grande? O que eu posso fazer? Poxa, eu não posso fazer nada, Gabriel. Não tenho como sair, não tenho nada para agora. Usa o poder da fé. Reza. A gente é um espaço religioso, né? Espiritualista, mas assim, independente disso, né? Por qual caminho você canaliza a sua fé. Mas canalize, use, né? Fale lá com aquele ser supremo da sua referência religiosa e peça para que venha algum tipo de ajuda, algum tipo de intercessão para que essa situação melhore, né? E a gente vai estar fazendo alguma coisa. Nós É temos muito uma importante. força, nós temos uma força muito maior do que o que a gente imagina. Eu gosto sempre de lembrar isso às pessoas, né? Cada um já passou por suas situações e já entendeu que foi capaz, quando parecia que não ia conseguir, passou e já está em outra situação. Então, nós temos uma força imensa. Se unir todas essas forças, né? Ou pelo pensamento, ou pelo pensamento, porque o pensamento também sempre está lá, constante, né? Então, pelo pensamento, pela energia, buscar pessoas, né? Buscar grupos, fazer parte de algum lugar, se sentir fazendo parte da vida, porque não é fazer parte de uma associação, é fazer parte do mundo, é fazer parte da vida, é entender que não é mais momento de isolamento. Na verdade, o isolamento nunca foi positivo para ninguém. Né? O isolamento, como se diz, é a oficina do diabo, porque os pensamentos ficam ali. Então, assim, sair disso e procurar fazer parte, conversar, perguntar para alguém, né? É o trabalho nosso de sementinha, de formiguinha, de união. O pessoal fica encantado, as pessoas, porque a formiga trabalha em união. Às vezes você vê lá, elas estão carregando uma folhinha, alguma coisa, elas trabalham em união. E nós precisamos desta união, né? Precisamos fazer valer essa nossa energia, esse nosso pensamento, se movimentar em prol do que é importante para a nossa existência. Não, com certeza. E aí, reunindo as informações, né? A gente começa nosso encontro aqui falando da ecoansiedade. A gente fala que isso vem se tornando uma patologia, um gatilho, né, para uma crise de ansiedade, que é algo que precisa ser tratado. Falamos de algumas ações podem ajudar. Eu falei que
duas delas são, assim, que funcionaram muito para mim, que eu sou porta-voz. A primeira delas, ser voluntário em algo que você acredita. Tem um propósito, fazer parte de um grupo que trabalha aquele propósito, seja como for, né? Eu citei aqui que eu já passei um tempo no SOS Mata Atlântica, mas tem outros. Eu faço hoje parte de uma instituição que trabalha com reforço escolar, mas tem outros. Eu faço parte, por exemplo, do CVV, né? Que vai ter um encontro aqui com a Flávia, né? Daqui a algum tempo, né? Eu não lembro a data agora, 27 de outubro, semana que vem. talvez? Semana que vem. Sábado que vem de manhã também. Então já fica aí a dica para quem está assistindo, sábado que vem de manhã. Então, assim, o propósito é o que move a gente. Então, isso ajuda a reduzir um pouco aquela carga da ansiedade. Falamos juntos aqui sobre o ato de fazer orações, vibrações, né? De pôr em prática a nossa fé, a nossa capacidade de cocriação, né? De criar um cenário melhor, de cocriar um cenário idealizado ou melhor, né? Não importa, o ideal às vezes não dá, mas tem um melhor, né? E eu fecharia com o terceiro item aqui, que para mim é fundamental, que é se você está em crise de ansiedade, se você está com alguma situação que você não está conseguindo lidar sozinho, peça ajuda. Pedir ajuda é importante. Falar sobre também é importante. Inclusive nas palestras que eu faço, né, os encontros que eu venho aqui trazendo, eu venho falando sobre isso. Pedir ajuda, né, falar como se sente, aí o lema até a última palestra que eu fiz foi: se você não fala, a dor não vai embora, né? Esse lema não é meu, mas eu utilizei. E quem ouve, também ouvir com sensibilidade, né? Também é importante. Às vezes chega alguém para você e fala: poxa, eu tô super preocupado com esse negócio de queimada aí, como é que, poxa, meu filho, minha filha, que mundo que ele vai ter no futuro, tal, eu não quero ter filho por causa disso. E aí a pessoa que tá ouvindo fala: ah, meu, larga de besteira. Isso aí sempre foi assim, não vai mudar nada. Faz assim mesmo, sabe? Com cuidados. Quem escuta tem que ter cuidado, sensibilidade, tá? Mas quem está se sentindo precisa procurar ajuda. O CVV é uma boa porta, o número é o 188. Qualquer pessoa pode ligar, é de graça, é sigiloso. É uma escuta treinada, os voluntários sabem ouvir as pessoas, eles prestam muita atenção, buscam o sentimento que a pessoa quer realmente trazer sobre, né, aquela vivência que ela estiver passando, né? E isso colabora muito com a saúde mental, né? Tanto é que o CVV é isso, é um trabalho de prevenção ao suicídio e apoio à saúde emocional, à saúde mental. Então, é um dos caminhos para se pedir ajuda, para compartilhar aquele sentimento que está muito forte e você não confia em outra pessoa para falar. Liga no CVV que algum voluntário vai te atender com toda a atenção. Sigilo, a conversa não sai dali, totalmente grátis. E aí fiz o merchan do CVV e da próxima palestra, né? Já ficou legal, hein? Eu vi que você fez, mas é interessante porque, assim, eu acho que quando eu falei com você, eu ia te convidar por causa do CVV. Aí veio a história da eco-ansiedade e a Flávia, quase todo ano, ela fala, porque o que eu digo para a Flávia, né? O CVV é conhecido, óbvio, né? Mas é preciso ser reforçado, porque ainda tem pessoas que têm dificuldade de falar, tem pessoas que têm dificuldade de procurar. O CVV é um plantão 24 horas,
Então, no Natal, no Ano Novo, na madrugada, tem pessoas para te ouvir. Então, é importante reforçar. Óbvio que CVV não é só Setembro Amarelo, né? Mas a gente sabe que as cores é para aquele mês fazer as pessoas terem uma consciência de determinados momentos ou determinadas doenças, mas o cuidado é a vida inteira, é todo dia. O se cuidar é o todo dia. Gabriel até falou no começo, né? Olha o ar que nós estamos respirando. Então, não adianta. Eu preciso me hidratar, tá? Eu preciso tratar das minhas vias respiratórias, eu preciso entender o meu sistema imunológico, eu preciso me cuidar. Então, dentro dos processos de cuidado, do autocuidado, né? Então, eu preciso lembrar disso. A água, a gente já sabe dos benefícios da água, não é novo, mas é importante também pensar, vou repetir, no se hidratar, se manter hidratado, entender dificuldades nas vias respiratórias e o sistema imunológico, então procurar sempre estar atento. Alguns movimentos, alguns sintomas, como estar cansado, às vezes irritar, é fruto de N situações do nosso pensar e de tudo que nós estamos vivendo. Ou seja, cuidado é autoobservação. Não é amanhã, é o tempo todo, é autoobservação. E isso nós chamamos de consciência, tá? O Gabriel fez um comentário, que agora eu já até me perdi em tanta coisa que a gente comentou aqui, mas foi ótimo. Que assim, a psicologia, do CVV, a psicologia ela também foi criada para ser preventiva. E as pessoas, elas só procuram quando elas já estão no auge de uma situação, tá? Então, a prevenção, a gente escuta essa palavra quando se fala de qualquer doença. Prevenção, a isso, aquilo. Então, está na hora mais do que nunca de trabalharmos essa prevenção em nós com todos os cuidados necessários. Outra coisa que até anotei aqui, já tinha até comentado com o Gabriel, mas também não é novo. Veio uma notícia, é importante acompanhar o que está acontecendo no mundo, porque a gente não é um ser isolado, a gente é um ser social. Mas não ficar o dia inteiro acompanhando aquilo. Se eu ficar o dia inteiro vendo aquela imagem, como que fica a minha energia? Como é que fica o meu emocional? Então, como é que eu vou colaborar com isso? Preciso saber o que está acontecendo. Eu já entendi e vou sair daquilo e ver como eu posso trabalhar em mim, ou como o Gabriel falou, trabalhar junto a algum órgão, alguma associação, o que eu posso fazer? Mas ficar o dia inteiro recebendo as mesmas informações, não tem quem não deprima. Haver lá, pegar, resgatar, né, o animalzinho com as patas queimadas, dói. Dói em todos nós. Mas se eu ficar o tempo todo só nisso, que energia eu vou ter para tocar minhas tarefas, para tocar minha vida e pensar em algo para modificar, tá? E também aprender, ou não é aprender, mas saber que a gente também precisa se distrair. A gente também precisa dar umas desligadas de vez em quando para fazer alguma coisa em prol do nosso bem-estar. De repente, o meu bem-estar pode ser ficar no domingo e ficar ali, sabe, no sofá. Não importa como cada um se sente bem, como cada um vai buscar alegrias e através do descanso também. Então, aqui nessa conversa nossa, veio um monte de informações muito importantes para todo mundo e se cuidem, tá? Façam a sua parte. Nós temos uma responsabilidade conosco e com o meio que nós vivemos. O que não falta, eu vi isso, Gabriel, há muitos anos atrás, o doutor João Lourenço, um psiquiatra, tá? Ele disse uma vez uma palestra assim, ó, hoje em dia só não se cuida quem não quer, porque o que não falta é como ser ajudado. O CVV, por exemplo, né? Então, bater em alguma porta e pedir para fazer parte ou para ajudar a se melhorar. O espaço tem um telefone, vocês podem entrar em contato, se vocês quiserem, vocês podem ir lá pelo telefone e falar, quero falar com o Gabriel, a equipe nossa de palestra, Gabriel, tem o Marcos, tem a Verônica, tem o César, tem eu, né? Ou as pessoas que a gente convida aqui para as lives são acessíveis, eu sempre falo do Instagram das pessoas, vocês podem procurar que vocês serão acolhidos, que é o Gabriel falou, o acolhimento faz parte também do nosso alto amor. Falei. Mais alguma coisa para encerrar, Gabriel? Não, só gratidão mesmo. Obrigado aí às pessoas que permaneceram com a gente no ao vivo, né? Valeu.
Obrigado pelo espaço. Agora falando de Gabriel para Fátima e do Espaço Camed, obrigado pelo espaço de, de compartilhar, de propor, de criar. Muito bacana fazer parte do espaço com vocês. Agora eu já estou até emocionada, eu adorei, eu acho que a gente pode fazer mais vezes isso, né? De a gente marcar esses bate-papos com você, com a Verônica, com o Marcos, com o Sérgio, porque eu acho que é muito, muito produtivo e é de coração, pessoal. A gente está aqui de coração. Também toda a minha gratidão ao Gabriel, a todos vocês que estão aqui. Um abraço para todos que vão assistir no seu tempo, né? Na sua hora. E bom domingo. Bom descanso para todos nós. Certo, Gabriel? Perfeito. Já Valeu, lembraram, gente. né? Ó, o Gabriel faz parte do CVV, tá? Então, se vocês têm uma dificuldade de ligar lá no CVV, o Gabriel vocês já conhecem das palestras no espaço. Ah, peguei eles agora. Legal que você falou de uma coisa que é até falado no CV, que assim, divulgue que você é um voluntário, porque às vezes seu vizinho de porta precisa de um apoio. E aí você pode ser este apoio. E sim, tô à disposição aí, a gente se organiza de alguma forma e a gente vai se apoiando sim. Beijo, pessoal. Obrigada, Gi. Obrigada, Vera. E até o próximo encontro nosso. Um abraço no coração de todos. Valeu, gente. Tchau, tchau.